Projeto de lei autoriza o uso de celulares em sala de aula para atividades pedagógicas. A audiência pública debate no Parlamento o ensino religioso na Base Nacional Curricular. Destruição da Mata Atlântica é tema de audiência pública no Parlamento Estadual. E você vai conhecer um projeto social de São Francisco do Sul que, através do artesanato, colabora na geração de trabalho e renda para os moradores da cidade. Agora no Notícias da Semana. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa autoriza o uso de celulares nas salas de aula. A ideia é que ele seja utilizado para práticas pedagógicas. Verdade, o repórter Renan Schlickman foi saber a opinião de alunos, professores e autoridades da área da educação. Você é a favor ou contra o uso de celulares em sala de aula? Esta é uma pergunta recorrente no segmento da educação com a chegada das novas tecnologias para crianças e adolescentes. Desde janeiro de 2008, uma lei proíbe a utilização dos aparelhos em sala. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que altera a lei de janeiro de 2008 sobre a proibição do uso de celular nas escolas estaduais de Santa Catarina. Aqui no Instituto Estadual de Educação, a opinião é quase unânime sobre a utilização do celular na sala de aula. Tem que ter uma proibição, de certa forma, de certos sites e uma liberação para pesquisas, como a gente já tem um professor que trabalha com aplicativo. Então, eu acho que pode ser muito bom esse projeto que vai liberar o uso do celular. Eu acho que o celular deveria ser totalmente liberado, além dos aplicativos sociais. Por quê? A gente tem que aprender a lidar com isso. Desde muito novos, a gente aprende a usar o celular. Eu tive a tecnologia muito cedo na minha vida, então tive que saber ter essa autonomia de a hora de usar e a hora de não usar. E o colégio tem que auxiliar a gente ter essa consciência. Quem convive diariamente com essa situação são os educadores. O professor Luiz Machado, de Filosofia, e a professora Adriana Marques, de Língua Portuguesa, também foram a favor da utilização dos celulares para o uso pedagógico dos alunos. Eu, sinceramente, espero que esse projeto ele seja aprovado, porque uma das coisas que a gente constata no dia a dia, quem está no dia a dia da sala de aula, é que os alunos fazem uso do celular. E, apesar da proibição, a realidade é outra. Quer dizer, a gente não tem como impedir que os alunos usem celulares em sala de aula. Ele deve ser usado, mas com parcimônia, né? Antigamente, assim, o pessoal estava mais fissurado no vestibular, toda hora olhando, toda hora utilizando, né? Mas agora houve uma baixa nisso aí. Por exemplo, o pessoal, eles são mais maduros quanto ao uso do celular. Mas nem todos são favoráveis ao uso dos celulares durante as aulas, como foi o caso do estudante Miguel Borba. Eu não concordo muito, porque já com essa lei de não permissão, as pessoas já usam de forma indevida. Com a liberação, ficaria mais difícil controlar esse uso do celular. Quem também enxerga o uso da tecnologia como favorável em salas de aula é a representante da Secretaria de Educação, Mônica Renenberg da Silva. A Secretaria vê com bons olhos a inclusão de novas tecnologias em sala de aula, pois entendemos que a sociedade já vem fazendo esse movimento, muitos professores já vêm utilizando. Para o autor do projeto que visa alterar a lei que proíbe o uso de celulares em classe, as leis precisam se adequar com os novos meios tecnológicos. No momento que nós evoluímos na informática, evoluímos na tecnologia dos equipamentos, nós temos que evoluir nas leis também. E é importante que essa discussão que está sendo feita na Assembleia Legislativa seja realmente debatida com os nossos parlamentares. Nós solicitamos à Secretaria de Educação um parecer para que possamos fazer com que essa lei ela tenha bastante discussão, para nós fazermos com que a sociedade fique satisfeita com a lei aprovada pelos deputados. Já para o secretário de Educação de Florianópolis e membro do Conselho Estadual de Educação, Maurício Pereira, a utilização do aparelho celular em sala de aula é bem-vindo, desde que seja para uso pedagógico. Se você não tiver por detrás do uso do celular
algum projeto pedagógico, obviamente que eu vou ser contra, por uma razão muito simples. O aluno não vai estar preparado, o professor não vai estar preparado, você vai usar o WhatsApp para mandar mensagem sobre aquilo que não tem nada a ver com a aula, vai bater foto do professor, vai bater foto do aluno, ou seja, não vai servir para nada enquanto questão pedagógica. A Comissão de Agricultura recebeu representantes de entidades agrícolas em reunião realizada essa semana. O encontro serviu para encaminhar ações sobre assistência técnica para a agricultura familiar. O objetivo principal da reunião foi discutir a importância da continuidade das chamadas públicas, que prestam assistência técnica às famílias rurais do estado. Cerca de 9.000 famílias dependem deste apoio para o rendimento nas atividades no campo em Santa Catarina. O secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, destacou a importância dos mecanismos da extensão rural. Hoje sabemos que não é só o governo do estado que presta esse serviço e nós temos vários outros agentes aos quais o agricultor pode ter acesso para buscar conhecimento. São as cooperativas agropecuárias, as agroindústrias, são também os municípios através de suas secretarias municipais de agricultura e também a sociedade civil organizada, como cooperativas prestadoras de serviços, entidades que se organizam para se habilitar a prestar assistência técnica. Foram investidos no estado cerca de 33 milhões de reais em assistência técnica voltada para os agricultores. O engenheiro agrônomo Alexandre Júlio Gomes, representante da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do estado de Santa Catarina, avaliou o encontro. O importante é que os nossos agricultores não fiquem sem assistência técnica, porque é o futuro do estado que está em jogo, né? E também o futuro dessas famílias que precisam ter renda, né? E precisam também produzir de uma forma sustentável. No dia 27 de abril, haverá uma audiência pública em Chapecó para a discussão dos prejuízos do impacto familiar dos agricultores. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázaro, do PR, ressaltou a importância e os encaminhamentos da reunião. Importantíssima essa reunião, com diversos encaminhamentos de aperfeiçoamento desse trabalho, e nós temos o dever aqui sim, como parlamentares, como Comissão de Agricultura, todos os deputados têm essa consciência, de participar de programas que envolvam a melhoria da qualidade do nosso homem do campo. O deputado José Milton Schaeffer, do PP, que propôs a discussão sobre as chamadas públicas que devem prestar assistência técnica às famílias rurais, falou dos encaminhamentos finais da reunião. A mobilização do Fórum Parlamentar Federal, uma audiência com os agentes federais, que é a Anater, e também o SEAD, que é uma Secretaria Especial de Agricultura Familiar ligada à Casa Civil, com o envolvimento da nossa bancada federal, da Secretaria Estadual de Agricultura, no sentido de pleitear a prorrogação das atuais chamadas ou lançar novas chamadas públicas, mas não perder todo o trabalho, todo o conhecimento, todo o know-how que foi acumulado ao longo dos últimos 3 anos, tanto dos profissionais que estão atuando lá na ponta, na extensão rural, quanto também das famílias de agricultores que se mobilizaram, que se organizaram e, acima de tudo, que acreditaram nesse projeto. Então, seria uma perda muito grande para Santa Catarina. A matéria que altera o regime da Previdência Complementar dos servidores de Santa Catarina esteve na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O texto traz modificações e determina um prazo para que os funcionários públicos participem do regime previdenciário. O prazo é de 3 anos para que os servidores públicos decidam se vão aderir ao regime de previdência complementar. Além disso, o projeto de lei autoriza que os municípios façam convênio de adesão com um novo modelo de previdência. Essa alteração, primeiro, vai adequar a legislação federal, dá a possibilidade do SC Prévio administrar os planos de previdência dos municípios e abre prazo de 3 anos para que o servidor estadual opte para aderir ao plano de previdência estadual ou não. Ora, nós estamos mexendo no plano de previdência porque nós queremos diminuir o déficit da previdência de Santa Catarina, que é na casa de 3 bilhões de reais todos os anos. Na reunião, o colegiado também votou o projeto de lei que obriga a instalação de placas em obras públicas estaduais paralisadas. O projeto de autoria do deputado João Amin, do PP, que quer mais transparência à população. A nossa proposição visa justificar colocando uma placa na obra inacabada, paralisada,
para a população ter o conhecimento do motivo daquela paralisação. Se foi algum problema ambiental, se é motivo de falta de pagamento, se foi erro no projeto. Então, o porquê daquela obra está paralisada. A Comissão de Constituição e Justiça encerrou a reunião com um debate sobre um projeto do deputado Darcy de Matos, do PSD. A matéria transfere, simbolicamente, a capital de Santa Catarina para o município de Porto União. O texto foi aprovado. A cidade vai completar 100 anos no mês de setembro e o centenário será comemorado com um novo título. Uma volta ao passado. Que tal conhecer objetos usados antigamente, quando nem se falava em internet e celular? A Universidade Federal de Santa Catarina lançou uma exposição itinerante relembrando os bons e velhos tempos. Veja na reportagem de Denise Félix. Uma viagem ao passado é inevitável ao ver esses objetos. A idade dos equipamentos se confunde com a história da UFSC, a universidade mais antiga de Santa Catarina. Tudo o que está na exposição era usado pelos servidores na década de 80. Que eles sirvam agora para contar um pedaço da história da universidade. Como se deu, né, todo esse trajeto, desde a máquina de escrever, até o microscópio, até outros equipamentos que serviram em laboratórios e que estavam esquecidos nos depósitos dessa universidade. Então a nossa intenção é resgatar cada equipamento e cada equipamento contar um período da história da nossa universidade. Vários objetos já nem se veem mais por aí. É o caso do relógio antigo, que foi substituído pela modernidade. Eu mesmo viajei ao passado, né, quando me coloquei junto a essa mesa que está aqui atrás, com a máquina de escrever muito semelhante à que eu trabalhei, e os equipamentos que tinha em cima da mesa, né, como furador, grampeador, o próprio telefone que a gente utilizava. Então isso para nós é uma viagem ao túnel do tempo. Todos estes equipamentos já foram instrumentos de trabalho muito úteis, mas ao longo do tempo a tecnologia falou mais alto. Antes, as peças que não funcionavam mais, a UFSC jogava fora. Essa prática mudou. A partir de agora, os objetos passam a ser admirados por fazer parte da história. Várias peças aqui não são conhecidas do público em geral, principalmente entre os mais jovens. Esse objeto aqui é um exemplo. É um osciloscópio, que serve para visualizar sinais elétricos. E nem é tão velho assim. É de 1997. Achei bem interessante por mostrar esses objetos assim bem antigos, né, de muitos anos atrás, da época da UFSC, dos trabalhadores, e até por identificar alguns da minha época, né, que é o retroprojetor. Eu mesma, né, usei bastante ele, né, nas minhas aulas, com meus professores, na verdade. E no próximo bloco você vai ver a primeira edição do Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos da Escola do Legislativo, realizado em Blumenau. O Notícias da Semana volta em instantes. Até já! A primeira edição do SEMAP, o Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos da Escola do Legislativo, foi realizada em Blumenau. Pois é, quem acompanhou foi a repórter Michele Dias. Confira a reportagem. Com o objetivo de qualificar novos agentes públicos, aprimorar a gestão municipal, prevenir irregularidades, além de desenvolver uma visão ampla e integrada da administração, teve início o primeiro seminário do programa Qualifica Mandato de Excelência. O evento foi realizado em parceria entre a Escola do Legislativo de Santa Catarina, o TRE e mais 11 instituições. A assistente de assuntos acadêmicos da Escola Judicial, Isabela Bertoncini, avaliou a importância do programa. O programa ele trabalha com 3 eixos. Qualificação, que na verdade é para capacitar os gestores e os vereadores. O segundo eixo, que são as boas práticas, que a ideia é disseminar as boas práticas para que outras prefeituras e outras câmaras também o façam. E o terceiro foi um programa da UDESC e da ENA, que chama Residência e Gestão Municipal. Facilitar a todas as pessoas o acesso aos bens e serviços públicos foi um dos assuntos abordados na palestra sobre acessibilidade com foco no desenho universal. Então a ideia é chamar a atenção para que essa forma de projetar vire uma política pública. Aliás, já existem leis para isso, né? Então é despertar a população
para que isso exista de que forma que todos possam usar, independente das nossas dificuldades físicas, sensoriais, de tamanho, para que todos possam usar em igualdade de condições. A utilização de ferramentas que auxiliam a boa prática da gestão pública também foi tema da palestra proferida pelo professor Leonardo Sec. A área de gestão pública ela tem que ser prioritária, porque daí sim tu consegue diminuir a fila na saúde, entregar mais remédios, fazer com que a educação seja com maior qualidade, né? A ferramenta de gestão está por trás de todos os processos administrativos em todas as áreas de políticas públicas. Aproximadamente 100 participantes estiveram presentes neste primeiro encontro. Até o final do ano, todas as macro-regiões do estado sediarão seminários do Qualifica. A ideia é continuar disseminando boas práticas de gestão. Essa ideia de uma nova gestão pública voltada para a moralidade, a ética, a impessoalidade, a transparência e, principalmente, a eficiência. Este ano, os organizadores vão facilitar a inscrição para o Prêmio de Responsabilidade Social promovido pela Assembleia Legislativa em parceria com mais 10 entidades e órgãos públicos aqui do estado. O assunto foi discutido na reunião semanal da comissão mista responsável pela elaboração do edital e concessão das certificações e troféus. A entrega de certificados e troféus de responsabilidade social entra na 7ª edição. No ano passado, 115 empresas públicas e privadas e entidades com fins não econômicos se inscreveram. Deste total, 93 cumpriram os requisitos para obter a certificação. 5 empresas e 2 entidades receberam também troféus de destaque. O prêmio foi criado pela Assembleia Legislativa, que mantém parceria com mais de 10 entidades civis e órgãos públicos para reconhecer e destacar as organizações que desenvolvem projetos visando o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Para isso, uma comissão passa o ano organizando o prêmio. A cerimônia de entrega das certificações e troféus acontece sempre em dezembro, depois de um processo detalhado de inscrições e seleção dos melhores projetos. Agora, os membros da comissão querem aumentar o número de inscritos. Nesta reunião para o planejamento de 2017, eles concluíram que, para isso, será preciso simplificar o formulário de inscrição. No ano passado, 250 organizações começaram a se inscrever e 135 desistiram no meio do caminho. A maioria encontrou dificuldades para o preenchimento. Nós achamos que era prudente que nós, para a certificação de 2017, para a 7ª edição, nós façamos um trabalho de simplificação desse formulário, tornando ele, além de mais simples para o preenchimento, mais objetivo para a nossa avaliação. O ensino religioso foi excluído da nova versão da Base Nacional Curricular. Esse documento servirá como referência para o ensino nas escolas públicas e particulares de todo o país. Para discutir essa questão, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto aqui do Parlamento realizou uma audiência pública. As 2 primeiras versões da Base Nacional Curricular mantinham o ensino religioso, mas a matéria foi retirada da última versão do documento, entregue no começo desse mês ao Conselho Nacional de Educação, órgão que é ligado ao Ministério da Educação, o MEC. E foi essa discussão proposta pela audiência pública, que reuniu basicamente professores da disciplina, além de sindicatos e associações que defendem a permanência do ensino religioso nas escolas. É um ensino que faz a diferença, é um ensino que pensa no combate às intolerâncias, no combate aos preconceitos. É uma maneira de pensarmos o ensino a partir de um outro viés, um viés da corporeidade, da estética. Para a deputada estadual do PT e presidente da Comissão de Educação, Luciane Carminati, a proposta do governo pegou todos de surpresa. Segundo ela, é importante que o ensino religioso, de forma abrangente, permaneça no currículo escolar. É direito do aluno o ensino de ciências da religião. Não quer dizer a opção por uma religião, é outra coisa, isso não cabe à escola.
Então, a audiência ela se realiza primeiro para entender por que é que foi desrespeitado, né, essa construção toda, e em segundo lugar, qual é a posição do secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, que é também o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Ou seja, como é que o Conselho Nacional, na figura do presidente e do nosso secretário de Estado, enxerga a exclusão do ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular. O MEC afirma que a área foi excluída para atender o que diz a Lei de Diretrizes e Bases, que define as normativas da educação no país. E veja a seguir, Projeto Social de São Francisco do Sul colabora na geração de trabalho e renda através do artesanato. Não perca, porque é em instantes, aqui no Notícias da Semana. A destruição da Mata Atlântica em Santa Catarina foi tema de uma audiência pública realizada aqui no plenarinho da Assembleia. O evento deu continuidade ao debate iniciado na sessão especial que marcou o lançamento da campanha da fraternidade deste ano. A Igreja Católica optou por pregar em 2017 a preservação dos biomas. Santa Catarina tem a terceira maior reserva de Mata Atlântica do país. Mas, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só em 2013, aproximadamente 700 hectares do bioma foram destruídos. É o equivalente a 670 campos de futebol. Para debater o tema, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente realizou esta audiência pública, proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores. A intenção é dar continuidade ao debate iniciado pela Igreja Católica através da campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema a preservação dos biomas. A CNBB, dentro também de todo um trabalho encabeçado pela sua liderança maior, que é o Papa Francisco, no momento em que tem lançado a encíclica Laudato Si, ele traz presente o debate, a reflexão e a necessidade da nossa população, no seu conjunto, debater e discutir as questões que envolvem a casa comum, que é o planeta ao qual nós habitamos e vivemos. Participaram da audiência vários parlamentares, representantes da Igreja Católica, do Poder Público e de entidades ligadas à preservação do meio ambiente. O biólogo Ademir Reis foi o convidado especial. Ele é professor aposentado da UFSC e diretor e curador do Herbário Barbosa Rodrigues de Itajaí, que editou a Flora Ilustrada Catarinense há mais de 60 anos. O biólogo apresentou um mapa do que ainda resta de floresta no estado. De acordo com ele, a exploração imobiliária e a agricultura são as principais causas do desmatamento. Ademir Reis reconhece que algumas políticas públicas para a recuperação da mata têm dado resultados positivos, principalmente no oeste do estado, mas considera preocupante a falta de diversidade da fauna e da flora. Estou preocupado com a extrema fragmentação que essa Mata Atlântica tem, então há uma dificuldade de conservação da flora e da fauna devido à fragmentação e, com certeza, a principal ação tem que ser a formação de corredores ecológicos. É a única maneira de fato, quebrar a situação de fragmentação. A audiência foi realizada em parceria com a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e contou com a presença de um dos presidentes da entidade no sul do país e do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Ienque. Para as lideranças católicas, a sociedade precisa se conscientizar da importância de mudanças de atitudes que despertem para o cuidado comunitário, social e ambiental. É preciso que nós preservemos aquilo que Deus nos deu como um dom e onde nos colocou para vivermos juntos. A natureza deve ser governada, deve ser cuidada, deve ser cultivada, guardada, em vista do nosso bem. E se ela não é cuidada, nós somos prejudicados. E normalmente são
No caso mais imediato, são os mais fracos, mais frágeis, mais pobres que mais sofrem. Depois atinge a todos, né? Mas nós temos que reagir diante disso, porque a indiferença é que nos culpa demais. O Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, que funciona em Joinville, vem ganhando destaque nacional com a participação dos alunos dos cursos de engenharia em competições nacionais e internacionais que premiam projetos de veículos elaborados e executados pelos estudantes. As equipes estão sempre entre as primeiras colocadas no sul do Brasil. São 3 projetos de ensino. Os alunos do Baja elaboram e constroem Velociraptors, esses carros para uso fora da estrada com estrutura tubular de aço. Os alunos do grupo Albatross projetam e constroem aeronaves radiocontroladas em 2 categorias, a regular de aviões cargueiros e a micro com motor elétrico. A equipe Huracan, criada há 6 anos, projeta e faz barcos solares e vem ganhando destaque na categoria catamarã. O Gabriel é o capitão da turma que constrói os barcos. No ano passado a gente foi campeão nacional na categoria catamarã do Desafio Solar Brasil. Agora o nosso próximo passo é conseguir ir para o internacional, né, que acontece lá na Holanda a cada 2 anos. Só que para isso a gente vai precisar de bastante investimento porque por nosso barco ser um catamarã, ele é muito pesado e muito lento. E no internacional a gente vai competir numa categoria onde os barcos são bem ágeis e bem leves, entendeu? Então a gente precisaria construir um novo barco do zero. Todas as equipes são premiadas. A Albatross é a melhor do sul do país pelo 3º ano consecutivo nas competições promovidas pela SAI, a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Entre as 3 equipes, a Baja, que faz os carrinhos off-road, é a veterana. Foi criada há 19 anos e, com o tempo, se tornou uma das mais tradicionais e competitivas do sul do Brasil. No ano passado, ficou em 2º lugar na classificação geral da SAI Etapa Sul. Para o diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC, José Fernando Fragali, esses projetos são um dos grandes motivadores dos alunos. Dá uma projeção para nós, né? Essa visibilidade no meio acadêmico, no meio empresarial, por que não dizer, e dá um destaque para os nossos alunos. Tanto que quando os participantes, os capitães desses projetos, né, são convidados para as empresas do tipo Embraer, empresas náuticas, empresas aeromotivas. Os alunos confirmam, é a parte do curso que eles mais gostam e que abre mais possibilidades para a carreira que logo vão iniciar. Você tem a oportunidade de pegar todo o conteúdo que você aprende dentro da sala de aula e aplicar ele num projeto de verdade. Em menor escala, mas um projeto real. Ter essa experiência automobilística já na faculdade, toda essa experiência de empresa, empreendedorismo dentro da faculdade, é o que me motiva a sair da faculdade até como empreendedor ou como um encarregado da parte automobilística nas áreas das empresas de Joinville. O professor Fernando Lafrata dá aulas no curso de Engenharia Mecânica e há 8 anos coordena a equipe Albatross. Ele explica que nesses projetos, os universitários têm a chance de trabalhar como numa empresa, sendo obrigados a cuidar de cada etapa. Então eles projetam, enviam o relatório para essas entidades corrigem o relatório. Na época da competição, há uma apresentação, então eles têm que apresentar para uma banca e se justificar. Então ele tem que defender aquele projeto também. O processo seletivo para entrar nessas equipes é concorrido. Há vagas para aproximadamente 70 estudantes de diversas fases dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil e de Produção, mais o curso de Ciências da Computação. O destaque que essa turma vem conseguindo se tornou o diferencial dos cursos do Centro de Ciências Tecnológicas da UDESC. Ele desperta no nosso acadêmico o interesse em desenvolver a parte prática já no começo da academia, e isso faz com que a oportunidade de participar de competições, de participar da construção desses projetos, torna um diferencial, dá um aprendizado, né, que se faz diferente, né, nos acadêmicos que podem participar desse projeto.
Na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados derrubaram 3 mensagens de veto. 2 propostas de emenda à Constituição foram admitidas, garantindo, assim, a tramitação na casa. Veja na reportagem de Deluana Bus. Uma das mensagens de veto rejeitadas pelos parlamentares era de um projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal. A proposta, que agora vai virar lei, garante o reconhecimento em Santa Catarina da profissão de condutor de ambulância. A mesma proposta também garante que o transporte de pacientes nesses veículos deve ser acompanhada de um profissional da área de enfermagem. Este projeto, além de reconhecer esta atividade, ele também dá a garantia que esse motorista de ambulância possa ter dentro da ambulância um técnico da área que saiba trabalhar em uma situação de emergência com esse paciente que está ali dentro. Então ele tem todo um alcance que garante ao paciente um bom acompanhamento nesse trajeto que sai do momento da sua transferência de uma unidade hospitalar ou até mesmo do momento em que foi acometida a doença até o tratamento específico para a sua enfermidade. Os parlamentares também derrubaram o veto parcial ao projeto de lei do deputado César Valduga. A proposta garante às pessoas com diabetes o direito de monitorar a glicemia e aplicar insulina em locais públicos. Por isso, o projeto de lei passa a vigorar, com a derrubada do veto e agora, portanto, aguardando que a lei seja cumprida no Estado de Santa Catarina e que vai ser fiscalizada pelos órgãos do governo do Estado de Santa Catarina, como a Secretaria da Saúde do nosso Estado. Os deputados também rejeitaram o veto do governo ao projeto do deputado José Ney Ascari, que institui a Central de Cadastro de Empregos para pessoas com deficiência. Conforme a proposta, que agora vai virar lei, a Central de Emprego ficará vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social. Essa central deverá elaborar um cadastro de pessoas com deficiência em Santa Catarina e também fazer um levantamento das vagas disponíveis em empresas do Estado. O objetivo é incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também amenizar as dificuldades encontradas quando buscam emprego. Durante a sessão, os deputados aprovaram a admissibilidade de 2 propostas de emenda à Constituição, que agora começam a tramitar na casa. Uma delas, de autoria do deputado João Amin e subscrita por outros parlamentares, altera de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de desembargadores e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Independente do mérito da mensagem, da proposta de emenda à Constituição, agora esse assunto vai poder ser debatido na Assembleia e poder ser modificado ou não, de acordo com o entendimento dos deputados. A outra PEC admitida havia sido proposta em 2015 pelo deputado Aldo Schneider e foi subscrita por outros 31 deputados. Ela trata do orçamento impositivo em Santa Catarina. A expectativa é que os 40 deputados poderão indicar obras e investimentos de cerca de 0,025% do orçamento estadual, o equivalente atualmente a cerca de 160 milhões de reais. O deputado Darcy de Matos solicitou que a matéria fosse acrescentada à ordem do dia. Ninguém melhor do que o parlamentar para saber quais são as prioridades absolutas, principalmente dos municípios do interior do estado. Essa PEC, ela trata desse assunto e, sendo aprovada, ela vai dar condição do parlamentar todos os anos indicar em torno de 4 milhões de reais de obras a serem realizadas, pequenas obras, no interior do estado de Santa Catarina. E a gente encerra hoje mostrando um projeto social chamado Teamar de São Francisco do Sul. Dezenas de objetos produzidos em teares manuais ficaram expostos no parlamento e chamaram a atenção pela beleza das peças. A produção colabora na geração de trabalho e renda dos moradores da cidade. Tecer a própria história, produzindo aos poucos um novo futuro. Esse foi o caminho escolhido por Elizabeth. Até 2 anos atrás, ela trabalhava como diarista. Hoje é tecelã. Hoje eu cuido da loja, cuido também do teço, também ainda continuo na limpeza. E o que eu mais gosto é tecer, mas o que eu gosto muito é vender também o produto que eu faço. Elizabeth é uma das participantes do projeto social Teamar, desenvolvido em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. A iniciativa, idealizada pela advogada Michele, saiu do papel em 2012. O objetivo é usar os fios para promover a inclusão social e a geração de emprego e renda na região. Nós damos o curso técnico de forma gratuita, mas para isso ela precisa estar classificada, como vulnerável socialmente.
E depois do curso, depois que a pessoa se torna apta a tecer, ela passa a ser remunerada dentro do projeto pelo que ela tece. O deputado Kennedy Nunes conheceu pessoalmente o projeto e destacou a importância da iniciativa. Não é só de tirar a pessoa da vulnerabilidade social que está e dando a ela um novo caminho, mas na verdade o que me chamou a atenção é que a gente consegue ver no produto o amor e o carinho do projeto. É um produto bem feito, tipo exportação, é algo extraordinário. Eu conheci a história de pessoas, temos estudantes, alunos da APAI que estão lá aprendendo a tecer. Nós temos pessoas jovens de idade, ou seja, é um projeto que não escolhe idade ou classe social ou inteligência, se poderíamos dizer. É algo que mostra cidadania. Em 5 anos, mais de 60 pessoas já passaram pelos cursos de tecelagem oferecidos gratuitamente através do projeto Teamar. As aulas são práticas e teóricas e utilizam 10 teares manuais como esse, com linhas oferecidas por empresas parceiras. Os alunos começam do zero, aprendendo a montar o equipamento e a usar mãos e pés de maneira coordenada. Aos poucos, com dedicação e ritmo, os fios se transformam em tecidos, que por sua vez se transformam em bolsas, tapetes, mantas, almofadas. Depois, são vendidos, gerando renda e também orgulho para quem aprendeu a usar as linhas para tecer um novo futuro. Hoje eu sou uma pessoa mais realizada, faço tear porque eu amo tear. E é muito bom tu trabalhar com o que você gosta. Por hoje é só, Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê novamente no mesmo horário na semana que vem. Até lá! Até!